prefeita Suelen Rossim toma posse oficial aqui na Câmara, como manda o protocolo, retomando o mandato depois de uma pausa, uma questão pessoal, chama a senhora de senhora aqui, parabéns pelo casamento, tem as questões do dia a dia. Prefeita, as diretrizes e as questões que a senhora tinha posto já estão presentes, por exemplo, teve audiência pública na semana passada, a apresentação de concessão do lixo em relação à taxa, que a gente havia discutido no final do ano, como a senhora pretende encaminhar esse projeto? Bom, agora a gente, na verdade, uma pausa, né? A gente, na verdade, retoma os trabalhos, atualiza, né, o que aconteceu ao longo desses quase 12 dias que nós ficamos ausentes. A gente já sabe que a questão que envolve taxa do lixo é algo obrigatório para os municípios. Então, a gente não está falando de algo que o governo tem que impor, mas nós somos obrigados a impor por uma questão de legislação. Como a gente vai fazer isso é que a gente vai discutir agora, né? Qual é a melhor forma? Lógico que a gente tem que partir pela premissa de que nós precisamos fazer com que a população sinta o menos possível. Então, agora a gente passa a pensar qual a modelagem disso, como que vai ser de fato aplicado e se aplicado dentro das regras e discutir isso também com o legislativo, que eu acho que é ponto crucial, até porque nós temos, infelizmente, essa obrigação, né, de implementar. Agora, como fazer, nós vamos discutir da melhor forma possível e ao longo das próximas semanas aí. O lixo tem várias frentes, né? Tem transbordo, produto final, acaba ficando algumas dezenas de milhões de reais e a ideia é discutir, o mercado prefere que inclua a coleta. Aí envolve a questão da Endurb e essa é uma grande questão dentro desse tema. Acho muito prematuro a gente falar, eventualmente, já falamos no passado, né? A gente já teve um projeto no nosso primeiro mandato, que é do prefeito anterior, inclusive, que discutiu uma parte disso. Agora a gente tem que pensar, de fato, na viabilidade. O que eu posso tranquilizar é que, lógico, que quando a gente fala da coleta, a gente está falando de centenas de empregos, então isso tem que ser muito bem analisado, com muita calma. E eu queria tranquilizá-los com relação a isso. A gente vai estudar o melhor caminho que beneficie 100%, ou seja, todo mundo, que consigamos executar um serviço de qualidade, que conseguimos cumprir o que a lei determina de fato e, ao mesmo tempo, manter os trabalhos que a Endurb presta hoje. A Caixa acabou deixando praticamente pronto, uma burocracia interna necessária no DAS, são investimentos de cerca de 60 milhões de reais e 40 do empréstimo que foi autorizado em lei, se assina isso nos próximos dias. A gente assina nos próximos dias, tem uma segunda etapa que já foi encaminhada pela Secretaria de Finanças e a gente está correndo. Existe, lógico, um processo burocrático que é muito difícil de fugir, faz parte, mas a gente tem pressa, né, para ter acesso a esse recurso e, consequentemente, concluir a perfuração dos poços. A gente deve ter nessa semana algumas questões que envolvem já início de perfurações, né, um projeto de perfuração da primeira fase. Então, eu acredito que nessa semana a gente também já avance bastante nessa etapa do financiamento dos poços. Projetos importantes, a questão da Uninove assinou, enviou para a Prefeitura um termo de acordo que teria, segundo a Secretaria Jurídica, compatibilidade com a obra do Hospital Municipal, porque se você desembolsa também a medida das medições, se essa é uma boa solução para aquele débito da Uninove. É um débito que existe e que a gente jamais abriria mão. Então, da nossa parte, quanto governo, a gente tem se debruçado nisso para que avance o quanto antes. E nada mais justo do que o recurso for aplicado especificamente na saúde, não teria também como ser diferente. Eu acho que o fato de a gente aplicar no hospital municipal seria algo bastante significativo e importante. Acho que a gente está num momento de sincronia entre dois assuntos. Receber um recurso que é do nosso direito e a necessidade de recursos também para a implantação do hospital municipal. Então a gente vai agora costurar da melhor forma possível, que o município sempre deixa claro, é que a gente não vai abrir mão, em hipótese alguma, de que a Uninove nos repasse o valor devido. Na saúde, a gente está no mês de frio, a prefeita já sabe que tem sazonalidade, tem vírus inicial e outros tantos, né? A questão da queimada também lota ainda mais as UPAs. Os vereadores mesmo da base têm cobrado que tem que apertar um pouco o discurso em relação ao governo do Estado. Refere-se às internações para a cobrança do governador dessa demanda. A gente tem um bom diálogo com o governo do estado e um bom diálogo com a Secretaria de Saúde. A gente está vivendo, não só Bauru, mas outros tantos municípios estão passando pelo mesmo problema de casos respiratórios, porque a gente também precisa avaliar o quanto nós avançamos até aqui, né? Diferente de outros municípios, Bauru recebeu quase 80 milhões de investimentos na abertura definitiva do Hospital das Clínicas, e isso implica em recursos que no governo antes de Tarcísio sequer estavam previstos e passou a ser previsto e chancelado por ele. Então eu defendo muito esse diálogo que temos com o governo do estado,
porque eu acompanho de perto os investimentos feitos até aqui. Foram mais de 20 milhões licitados nas obras do Hospital das Clínicas, que vão ampliar leitos e outros tantos serviços. Então, acho que a gente está avançando nesse sentido, o que também não dá, nos dá a tranquilidade de continuar dialogando e explicando que esse momento, esse período que a gente tem de frio, a gente precisa de um apoio maior. E o secretário já se colocou à disposição para a gente dialogar no que for necessário na agilidade das vagas. Eu devo ter uma reunião com a DRS agora, essa semana, falamos por mensagem, inclusive na minha ausência, para a gente sentar e ver como que a gente consegue trabalhar juntos essa ampliação. Tivemos leitos ampliados, de cabeça não vou saber te dizer, mas isso obviamente é algo real com a abertura do Hospital das Clínicas. Recursos que foram aplicados agora de mais de 1 milhão que vieram para o custeio em saúde, temos recursos também do senador Marcos Pontes em andamento, então assim, a gente está caminhando. Eu entendo que o momento é complexo para nós e para tantos outros, tem inclusive municípios em emergência por conta dos casos respiratórios, então não falta diálogo, pelo contrário, a gente está na linha de frente, trabalhando mesmo na minha ausência, a gente teve a oportunidade de conversar e tentar fazer com que esse atendimento seja mais ágil possível. Na semana passada, a secretária de Obras apresentou, lógico, no primeiro quadrimestre aqui a questão das necessidades. A senhora sabe que a lista é grande, daria mais de 500 milhões de reais para atender boa parte da demanda estrutural. Eu me refiro ao financiamento, se com o DUDAI o governo espera isso ou ainda pretende enviar o projeto de lei. A primeira etapa a gente buscou recursos federais e estaduais, né? Foram mais de 160 milhões de projetos inscritos aí, só no governo federal, quase 200 milhões no governo do estado. Acho que primeiro a gente busca recurso externo para fazer essa obra, sem que haja necessidade de financiamento. A gente focou, porque é importante lembrar que mesmo sendo um financiamento DAI, isso entra dentro da nossa conta, no nosso limite de gastos em financiamento. Então a gente priorizou o que envolvia os postos, por ser uma urgência da população em si, e a gente discute agora, eventualmente sim, uma segunda etapa de financiamento, desde que a gente tenha controle e finanças saudável o suficiente para a gente encarar um desafio de mais um financiamento voltado especificamente para a infraestrutura. Então isso eu vou discutir agora no segundo semestre junto com a Secretaria de Obras e Finanças, tentando traçar quais são as nossas prioridades, porque eu entendo que quando a gente fala de financiamento a gente tem que fazer obras de longa duração, então não é especificamente fazer um recap, não é obras de infraestrutura para os bairros, como por exemplo Quinta da Bela Olinda, o próprio Distrito 4, a gente tem trechos do Val de Palmas que precisa também de obras. A gente tem alguns que já estão em andamento com recursos federais, estaduais e também municipais. Então, são essas frentes de trabalho. Então, vou discutir no segundo semestre, desde que a gente tenha a garantia de que as contas da Prefeitura vão suportar um novo financiamento específico para a infraestrutura. Mas isso não nos faz abrir mão, obviamente, de continuar buscando, junto ao governo federal e ao governo do estado, recursos específicos. Agora, abriu o programa para a segunda etapa do Minha Casa Minha Vida, nós vamos inscrever o município, né? E obviamente, o governo federal também vai abrir para novas obras. A gente vai ser um dos primeiros aí a traçar. Acho que o melhor seria recurso externo. Por fim, a questão previdenciária, teve reunião executivo, FUNPREV, jurídico, finanças, na semana passada, tem o PPA, a senhora sabe que tem uma questão de um desfoque acumulado no tempo relacionado à Previdência para ser resolvido, e em 2027 uma mudança de valores que foi pactuado na lei lá em 2013. Eu não pude participar dessa reunião, vou pedir uma nova reunião, né, não só com a promotoria, mas também com a nossa equipe junto à FUNPREV e a parte Everson Finanças, para a gente realmente fazer, primeiro que eles me atualizem. A gente tem uma questão também de interpretação, de como os cálculos foram feitos no passado, então isso tudo tem que ser pontuado. Eventualmente, discutir sim reforma da Previdência, isso não vai ter como não sair da pauta. E nós tivemos a última ida a Brasília, por exemplo, foi para tratar a Previdência. Então, assim, a gente não está aquém do assunto, mas a gente sabe que é algo complexo, que não dá para procrastinar, porque em algum momento isso pode criar um grande problema para o município e, consequentemente, para o próprio servidor. Então, eu vou me atualizar agora dessa última reunião que aconteceu com o Ministério Público, inclusive que envolveu também a Câmara, para a gente traçar. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que resolver juntos, né? Porque envolve custos, e não é pouco, e, ao mesmo tempo, o próprio servidor em si, né? Se a gente vai para uma reforma da Previdência, a gente sabe que nem todo mundo vai concordar. Então, a gente vai pensar junto na melhor forma de agir. Agora, o que eu preciso com relação à FUNPREV é atualizar a última reunião que eu não pude participar.